Muito bem, de volta aqui com o Gazeta Entrevista. Está conosco o presidente da Associação dos Jovens Empresários, Daniel Ribeiro. Essa associação é ligada à Associação Comercial e tem desenvolvido uma série de atividades interessantes. Agora, mais uma delas, que aí tem parceria com outras instituições também, que é o Feirão do Imposto. Olha, no Brasil é incrível, você paga 2 e leva 1. Esse é o lema, o slogan do feirão, não é, Daniel? É isso, Rogério. É o mote desse ano. Pois é impressionante. Se a gente for fazer uma conta mesmo ao pé da letra, desanima, viu? Trabalhar. A gente tem alguns dados, em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde. A gente tem alguns dados que mostram que o Brasil é um dos países que, assim, a carga tributária brasileira é muito elevada, não pelos impostos em si. Tem países que têm carga tributária semelhante à carga tributária mas brasileira. A gente tem retorno, né? É exatamente essa sensação que nos causa. É a sensação de que não está voltando. Ou seja, você pediu para alguém tomar conta da sua casa. Aí quando você chega para usar a cozinha da sua casa, o banheiro da sua casa, não tem louça, não tem mobília, não tem água, não tem nada. Esse é o papel do governo. O governo arrecada os impostos e ele tem que cuidar de algumas coisas para a gente. Saúde, segurança, educação, saneamento básico, coisas que são muito essenciais para a nossa natureza. Só que o que a gente tem de verdade? Tem um mau uso do dinheiro público. A gente acaba pagando 2 vezes por vários serviços. Isso, então o mote desse ano é exatamente esse. Pague 2, leve 1, porque essa é a sensação que a gente tem operacionalmente falando, quando a gente, você que, por exemplo, essa TV que você está assistindo hoje aqui, o Gazeta Entrevista, você pagou um alto valor nela. E essa TV que você está assistindo o programa hoje, ela tem muito imposto embutido. Os eletrodomésticos, de uma maneira geral, todo o mobiliário que está hoje na sua casa aí, você pagou no mínimo 2 produtos e levou para casa apenas um. Tem alguns dados impactantes. Por exemplo, aqui, o brasileiro trabalha quase metade do ano para pagar imposto. Isso, são mais de 5 meses. Vocês têm isso calculado? Tem. A gente tem, por exemplo, aqui mesmo em Rio Branco, um impostômetro, que fica ali na Associação Comercial. Você passa ali na Avenida Ceará, tem uma tela gigante ali na Avenida Ceará, que mostra quanto a gente paga de impostos no Brasil, no Acre e em Rio Branco. As 3 esferas estão ali representadas. E imagina, hoje, o Acre já arrecadou, até a data de hoje, mais de R$1 bilhão em impostos. Esse ano. E nós estamos em maio. Então, assim, a conta que a gente faz é que o brasileiro médio trabalha pelo menos 5 meses e meio do ano. Ou seja, a gente agora, chegando aí nos próximos dias, a gente se livrou do sócio, que a gente chama o sócio, que é o governo, que é o sócio da gente, se livrou do sócio e agora, a partir de agora, a gente vai trabalhar para a gente. Mas é um sócio que todo mês ele está lá no contra-cheque, no olerite, né? Se você, por exemplo, empresário, é optante do Simples, você sabe que quando chega no dia 20, a gente tem que pagar aquela conta do sócio. E o sócio, ele não devolve para a gente. Eu vou te dar um exemplo. Eu moro aqui próximo à TV. E quando eu estava vindo para cá, eu falei, bom, como é vizinho nosso aqui, não tem necessidade de eu ir de carro lá para a TV. Então eu vim a pé aqui para a TV. E por incrível que pareça, Rogério, eu não consegui dar 3 passos em uma calçada. 3 sequenciais. E aqui é a área nobre da cidade. Imagine como está a periferia. Então, e o que está sendo feito com esse dinheiro? O feirão do imposto é para a gente falar para a população, para a gente falar para o empresário e até mesmo para a gente alertar o governo. Cuidem bem do nosso dinheiro. A gente que é empresário, que gera emprego, nós que somos a mola motriz dessa nação, a gente não pode passar pelo que a gente está passando nesse momento. Deixa eu fazer uma pausa aqui, um parênteses para dizer o seguinte. O Brasil só ainda está funcionando minimamente por conta do setor privado. Porque se for esperar do governo, do Estado brasileiro, o mínimo de organização e eficiência... E eu sou completamente a favor do seu pensamento. Caso não fosse a iniciativa privada no nosso país, se não fosse a gente que gera emprego, que gera renda, que movimenta a economia minimamente, provavelmente a gente já estaria numa situação não igual à Venezuela, mas assim, em alguma coisa muito parecida, porque lá é uma situação realmente de calamidade, é uma situação muito complicada. E o Brasil hoje está aí com quase 20 milhões de desempregados, a gente está enfrentando, saindo de um momento de crise, a gente teve uma recessão muito forte, 2015, 2016, 2017 a gente já teve um PIB positivo muito pequeno, mas já teve um PIB positivo. Então, assim, os 2 primeiros meses do ano de 2018 foram muito ruins para o comércio de uma maneira geral. A gente sentiu o impacto disso
dessa ainda crise no nosso comércio local e a melhoria que a gente gostaria que tivesse, Rogério, do dinheiro público, do uso do dinheiro público, porque assim, a gente paga imposto. Agora, imagina, a gente hoje tem um colaborador na empresa, a gente paga 2 colaboradores e o cara trabalha para a gente apenas 11 meses do ano. Ou seja, pensa bem, se você está gerando um emprego, a carga tributária em cima daquele colaborador daria para você pagar um outro colaborador. Gerava mais emprego, produzia mais, você aumentaria a mão de obra, diminuiria, obviamente, Daniel, a violência, porque isso também está ligado. O que eu vou falar aqui é chover no molhado, mas a classe política, o legislador brasileiro, o Congresso, não tem jeito desse povo trabalhar um pouco mais e ver se o Brasil melhora? Olha, as reformas que o presidente Temer tem feito, eu digo presidente porque é um outro governo, a presidente Dilma, ela tentou fazer muita coisa e fez muito pouco, levou basicamente o Brasil para a situação que ele se encontra hoje, por erros na política macroeconômica do país, não vamos entrar nessa seara, mas olhando para o momento atual, a gente teve uma reforma trabalhista, que já foi uma coisa que assim, oxigenou de um modo geral o mercado, flexibilizou as relações de trabalho, mas tem muitas reformas que ainda são necessárias. Essa que você citou, por exemplo, do Congresso ser apático, ser ineficiente... Porque nós estamos em campanha eleitoral, aí tem candidato a deputado, candidato a senador, ninguém fala nada disso, ninguém toca nesse assunto. Não, ninguém tira toca. Foto, diz que vai trabalhar para o povo. Reforma política. Quem que está propondo isso em nível Até nacional agora ninguém hoje? Quase tocou nesse assunto. Quem que está falando de reforma tributária? Ninguém. A gente tem uma situação da reforma da Previdência, que é uma coisa que é essencialmente necessária para a manutenção do nosso país, porque a conta da Previdência não está fechando. Tem empresas que estão devendo a Previdência e isso também precisa ser cobrado. A gente lá na AGE, Rogério, a gente defende a população. E a gente defende a população porque a gente entende o nosso trabalho como gerador de empregos. A gente entende o nosso trabalho como mola motriz dessa nação. Se não fosse um empresário, se não fosse um empreendedor, se a gente dependesse única e exclusivamente do governo, pega as estatais. O que aconteceu com a Petrobras? O que está acontecendo de uma maneira geral com as nossas estatais? Viraram cabides de emprego e instrumentos de corrupção. Olha os aeroportos do Brasil. Daniel, vamos encerrar falando da programação em si, do feirão, porque tem várias atividades antes do dia principal. Isso. Ontem nós tivemos a abertura do feirão, com a palestra do Dr. Giliardi Nobre, inclusive agradecer todos os nossos patrocinadores, uma coisa essencial, agradecer a Nobre Rocha Advogados, agradecer a PWS, agradecer a Star Motors, a Denec, agradecer as empresas que, de um modo geral, ajudam a gente a fazer um evento como esse. Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém aqui. A Dominus também, que foi uma empresa que ajudou muito a gente. E é isso. As empresas que ajudam a gente a montar um evento como esse. E assim, ontem, como teve o lançamento, no sábado dessa semana a gente vai ter um momento muito interessante. Lá no Via Verde Shopping, o dia inteiro, das 10 da manhã às 10 da noite, nós vamos estar lá com toda a nossa diretoria da AGE, com alguns voluntários também de outros movimentos, como é o Geração Atitude, que vai estar lá com a gente também, que abraçou essa causa, como a Junior Achievement, que vai estar lá com a gente também, fazendo uma campanha educacional para falar para a nossa população como que está sendo usado o dinheiro dos nossos impostos. Vai ter aquela ação de vender o produto sem imposto? Em algumas lojas, isso é muito interessante, Rogério, que você está falando. Em algumas lojas, a gente pediu para alguns lojistas do shopping colocarem produtos para vender com o imposto subsidiado. Ele vai bancar. Ele vai bancar. Se deixar de pagar, não vai. Porque assim, no Acre o produto entrou, a gente já pagou o imposto dele. Antes de vender. Que, aliás, é um incômodo para toda a classe. Não vamos nem entrar nessa seara, porque isso aí já é uma outra dor de cabeça para a gente falar em um outro programa. Que dá um programa inteiro. Dá uns 2 ou 3. Mas assim, vão ter impostos subsidiados, em que o empresário está arcando com o imposto para vender o produto, entre aspas, sem imposto para você. E lojas fora do shopping também vão fazer isso. Inclusive tem um parceiro da gente que está colocando cerveja sem imposto para ser vendido, que vai ser lá na Dom Bigode. Vai ser o sábado lá vai ser bem interessante também. E a gente vai ter um arrastão no centro da cidade, onde vai ser distribuído também panfletos, material informativo, com a diretoria da CISA, com a diretoria da AGE, das entidades que estão ajudando a gente nesse evento. Então, assim, você participe, vá ao shopping nesse final de semana, vá lá no sábado, para você ter uma sensação de viver num país mais justo. Daniel Ribeiro é presidente da Associação dos Jovens Empresários e é também
ligado à Associação Comercial do Acre. Quero agradecer a vinda de vocês e fazer o reconhecimento aqui, o registro do papel da associação, no sentido de conscientizar a população, de acima de tudo, lutar por um Brasil melhor, que é isso que vocês estão fazendo. Então, conte sempre com a gente para divulgar as ações da associação aqui. Obrigado, viu, Rogério? Obrigado a você, espaço pela TV Gazeta. É sempre um prazer estar de volta aqui à casa e boa tarde. Vamos terminando o Gazeta Entrevista de hoje, agradecendo sua audiência. Muito obrigado. A parceria é da Verágua, água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade. Escolha Verágua. Uma ótima tarde a todos, um forte abraço, até amanhã.